Broly oficializa o Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Super após quase 30 anos do fim de Dragon Ball GT. Um fã, como a gente, que virou sucessor de Akira Toriyama e hoje é o novo autor de Dragon Ball, quebrou o silêncio sobre a pausa do mangá e finalmente poderemos saber se a coisa mais legal do anime GT estará em um personagem oficial de Dragon Ball Super, a história original. Atualmente, tanto Broly quanto Gohan estão treinando no planeta de Bills. O objetivo dos dois é apenas um: eliminar Frieza. Os dois inclusive se enfrentaram no último capítulo, capítulo 103, com Gohan se saindo melhor na luta, pressionando Broly e não dando chance pro lendário Super Saiyajin, que no mangá não tem transformação lendária, e neste vídeo vou explicar um pouquinho porquê. E claro, ligar com o Super Saiyajin 4. Frieza está extremamente perigoso porque treinou 10 anos em uma espécie de sala do tempo encontrada por seus capangas em um planeta que ele planejou saquear. Ele não voltou apenas um pouquinho mais forte do que Goku e Vegeta, ele voltou brutalmente mais forte que Goku e Vegeta, e todos os capítulos em que Frieza é citado em comparação a Goku e Vegeta, sempre é citado como muito mais poderoso, sendo capaz de derrotar os dois juntos, exatamente. Mesmo Goku com o auge do instinto superior e Vegeta com o auge do ego superior, as duas recentes transformações mais poderosas dos Saiyajins no mangá. Broly atualmente não tá lá muito forte, apesar dele ter algumas demonstraçõezinhas de poder. O patamar de Broly no mangá tá muito abaixo de Goku, Vegeta e até mesmo Gohan. Mas como isso é possível se ele era o mais poderoso de todos lá no filme Dragon Ball Super Broly? Isso faz pouco tempo. Isso se deve porque o mangá é um pouco diferente. O Broly aparece pela primeira vez no mangá em uma citação da primeira saga após o Torneio do Poder, a saga do prisioneiro da Patrulha Galáctica. Goku conta pra Meros, o irmão de Whis, que ele enfrentou um Saiyajin chamado Broly, que ele era muito poderoso e que precisou do Gogeta pra vencê-lo. Até aí já sabemos, mas a diferença é que no mangá, o que é mostrado é o Broly Super Saiyajin, e em nenhum momento eles mostram o Broly Super Saiyajin lendário, porque no mangá não existe Broly Super Saiyajin lendário, exato. No mangá, o Broly tem duas formas, a forma Ikari, a primeira forma que ele usa contra Goku e Vegeta no filme Dragon Ball Super Broly, e a forma do Super Saiyajin. Inclusive, foi no último capítulo que Broly adquiriu o Super Saiyajin de forma controlada, que é exatamente o primeiro passo para ele chegar no ápice da sua evolução de poder, e ele precisou de apenas uma luta para conseguir fazer isso, e uma luta amistosa contra Gohan. Sabemos que o Super Saiyajin geralmente é despertado em um momento de forte pressão, onde o Saiyajin precisa proteger sua família, seus entes queridos, seu batalhão, mas o seu poder já foi completamente esgotado, então ele reúne sua fúria e se transforma no Super Saiyajin. Com Broly não foi absolutamente nada disso. Após treinar um pouquinho com Vegeta e fazer uma batalha amistosa, ele já conseguiu liberar o Super Saiyajin num poder incrível. Mesmo assim, não foi páreo para Gohan, e foi nesse momento que se instaurou uma rivalidade entre Gohan e Broly, que liga completamente com a substituição da dinâmica imposta em Dragon Ball Super de Ki Divino, transformações dos deuses, para voltar para as transformações raiz dos Saiyajins. Gohan foi quem puxou o bonde, lutando contra Cell Max. Lá ele obteve a forma bestial. E quando eu falo sobre a rivalidade dos dois, não foram os dois em si que criaram essa rivalidade, foram outras pessoas, e isso é realmente muito engraçado. Enquanto estava treinando com Gohan e experimentando o máximo do poder de seu filho, Goku viu que Broly estava olhando fascinado, com um olhar de praticamente uma criança, vislumbrando a batalha desses incríveis guerreiros. Goku, percebendo que Broly estava fascinado com a luta, resolveu dar a oportunidade de Broly lutar, por isso ele resolveu parar a batalha dele contra Gohan. Goku e Vegeta ficaram só analisando a batalha de Gohan com Broly com apenas um objetivo: comparar os dois Saiyajins adultos com o maior potencial na história atual de Dragon Ball. Goku e Vegeta concluíram que eles têm uma semelhança, ambos parecem bestiais, além de que eles evoluem muito juntos em batalha, o que é fascinante, porque alguns guerreiros ganham poder treinando, principalmente o Vegeta, outros ganham poder lutando, principalmente Gohan e Broly. Então imagina só se quem treinasse pudesse treinar com o melhor mestre, e quem ganha poder praticando, lutando, como Broly e Gohan, pudessem ganhar poder lutando, neste caso, um com o outro. Ficou simplesmente perfeito, pessoal. Então começou a rivalidade entre Broly e Gohan, mas de onde surgiu essa rivalidade que é tão interessante que vai colocar fogo nos próximos capítulos da história original? Simplesmente dos mestres, exato. Vocês sabem que Goku sempre treinou Gohan, portanto, é um dos mestres históricos de Gohan. E quem está treinando Broly agora? O maior rival de Goku, Vegeta. Então, assim como no arco passado, que algumas pessoas não acompanharam, algumas pessoas sim, mas isso aqui não é um spoiler relevante, Bills e Whis competiram para ver quem ia ter o pupilo mais forte. Bills, mestre de Vegeta, e Whis, mestre de Goku. Agora Goku e Vegeta, aqueles que estavam competindo, são representados por seus competidores, Gohan e Broly. Mas vimos que Broly não tá conseguindo dar conta do Gohan. Será por quê? Será que Broly perdeu sua força, perdeu sua importância? O tão temido lendário Super Saiyajin não é mais nada? Na verdade não. O treinamento de Goku e Vegeta não vai servir tanto para Broly, com exceção do treinamento de controlar melhor o seu Ki, porque Broly vai seguir o seu próprio caminho. E tudo isso já está na história original e você pode conferir. Afinal, cada guerreiro tá conseguindo poder por seu próprio caminho. Diferente de Dragon Ball Z, que tinha basicamente as mesmas transformações para cada personagem, todos tinham Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, e quando um ganhava uma transformação, o outro alcançava, e um deles ganhava a próxima, e os outros alcançavam. No Dragon Ball Super, cada um tem o seu próprio método de conseguir poder. No caso do Vegeta, atualmente, ele tenta copiar o poder dos deuses da destruição, o Hakai, a forma Hakaishin, e desbloqueou um poder chamado Ego Superior, que é a falada forma Hakaishin que eu já falava nas teorias
criadores do canal pelo menos 4 anos antes de oficializarem essa transformação. Vegeta nessa forma fica agressivo, completamente destrutivo e não mede consequências para acabar com o inimigo, mesmo que isso custe muito dano de seu corpo, pensando apenas em destruição, assim como seu mestre Bills o ensinou. E Goku? Goku faz completamente diferente. Ao invés de ser um deus da destruição agressivo, Goku luta como um anjo pacífico. Afinal, ele tem aptidão para a habilidade chamada Instinto Superior, que faz com que o corpo se mova por conta própria, e caso aprimorado, segundo Meros, o irmão de Whis, fará com que Goku nunca mais perca para ninguém. Então vai chegar o momento da história em que Goku vai dominar o Instinto Superior totalmente, inclusive tá demorando bastante, e finalmente vai reinar. Depois outras coisas vão acontecer, o próprio Akira Toriyama já deixou escrito, já é oficial que vai acontecer mais pra frente, eu até fiz um vídeo sobre isso, mas isso não é papo pra agora. Quem estiver inscrito vai ficar por dentro, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês onde eu falo isso. Tanto o Broly quanto o Gohan têm uma coisa em comum: nenhum dos dois sabe usar Ki Divino. Quem acompanha o canal há um tempo sabe que a gente estava extremamente engajado em saber se o Gohan tinha ou não Ki Divino nessa nova transformação. O capítulo mais recente de Dragon Ball Super revelou que não tem Ki Divino, provando de uma vez por todas que não precisa de Ki Divino para ter uma transformação muito forte. Ele conseguiu quebrar a defesa do Instinto Superior com apenas uma transformação normal, sem Ki Divino. E faz sentido, porque se a forma mística não era uma forma divina, a forma bestial, que é uma evolução da forma mística, é como se fosse Mystic 2, a forma mística 2, que é outra teoria de transformação que eu também acertei antes do filme ser lançado. A forma bestial também será sem Ki Divino, e ela não tem Ki Divino, assim como a forma lendária do Broly no filme não tem. E depois de refletir sobre o assunto, cheguei na conclusão de que Black Frieza também não deve ter, a menos que inventem uma coisa do nada, porque ele nunca treinou Ki Divino e também nunca teve contato com o treinamento de um anjo, sendo assim que se ele conseguiu Ki Divino, só se for por algum artifício estranho de roteiro. E qual transformação sem Ki Divino era a mais forte de todas entre os Saiyajins? Exatamente, o Super Saiyajin 4. E é aqui que venho falar pra vocês sobre a substituição do Ki Divino para alguns Saiyajins e a continuação dele para outros, no caso, Goku e Vegeta. Sobre Goku e Vegeta, não preciso de muito tempo para explicar. Basicamente, eles só conseguiram dar um grande salto de poder quando conseguiram o Ki Divino, no caso do Super Saiyajin 3 ou 2, no caso do Vegeta, para a forma do Super Saiyajin Deus, posteriormente Super Saiyajin Blue e por aí vai. Gohan e Broly não precisaram desse salto para um novo Ki para conseguirem poder. Talvez precisem mais pra frente, mas por enquanto estão conseguindo evoluir só na base do próprio poder bruto, exatamente o estilo que Toyotaro curte. E agora o momento da explosão da mente de vocês. Vocês sabem quem é Toyotaro, não é? Falei pra vocês lá no começo do vídeo, não vão se esquecer. Basicamente é o novo autor de Dragon Ball. Ele é conhecido por ter desenhado o mangá de Dragon Ball AF, por isso foi contratado. E no Dragon Ball AF, a maior parte das lutas eram feitas no Super Saiyajin 4, como por exemplo a batalha de Goku contra Zaiko, que no Dragon Ball AF é outro filho de Goku, porém não com a Tite, e sim com uma Kaioshin que pegou o DNA do Goku e produziu um filho artificialmente. Lá Goku luta bastante no Super Saiyajin 4, depois evolui pro Super Saiyajin 5 e tem uma batalha muito boa. Ou seja, Toyotaro, o atual mangaka de Dragon Ball Super, tem muita experiência em desenhar o Super Saiyajin 4. Além disso, Toyotaro já deu diversas entrevistas falando que é um grande fã da transformação de Super Saiyajin 4. E por que ele não tinha influenciado o Akira Toriyama a colocar o Super Saiyajin 4 na história antes, no momento em que o Akira Toriyama estava vivo? Isso aconteceu porque Akira Toriyama tende a ser inflexível quanto à sua história. Por todas as entrevistas que eu já vi do Akira e por tudo que eu acompanhei da vida dele, é claro de que ele acredita que qualquer modificação feita de sua história não chega aos pés da sua história original. Isso fica bem claro, por exemplo, em algumas entrevistas onde ele fala que nem assistiu alguns filmes de Dragon Ball Z. Imagina só você não assistir filmes da sua própria obra. Mas por que ele fez isso? Basicamente porque boa parte dos filmes do Z não tem o Akira Toriyama como roteirista. Então se ele não participou, ele não se deu nem ao trabalho de assistir. E a maioria ele não gosta. Ele gosta do trabalho que ele mesmo produz. Por isso que Toyotaro sempre tentava algumas ideias em Dragon Ball Super, mas nunca era aprovado. Quem acompanhou aqui o canal sabe que o Toyotaro criou vários designs de Deus da Destruição, de outros personagens, mas quando o quesito é enredo, a própria história e não os desenhos, Toyotaro criou muito pouco, tendo várias de suas ideias rejeitadas. A exemplo de quando ele tentou fazer com que Margarita e Belmont, Anja e Deus da Destruição do Universo 11, fossem amantes, até porque eles são inspirados em Coringa e Arlequina. Akira Toriyama imediatamente barrou a ideia, porque não seria coerente, e eu concordo com a barragem de Akira Toriyama. Não faria muito sentido um anjo e um Deus da Destruição ter esse tipo de relação, até porque são seres de natureza diferentes, de espécies diferentes, etc. E, embora o Toyotaro tenha algumas ideias meio ruins, a ideia dele de voltar com o Super Saiyajin 4 é uma ideia muito boa, porque não será aprovada apenas pela cabeça dele, mas sim pela cabeça de toda a produção. Pensem só, o que a produção vem fazendo com Dragon Ball? Trazer personagens antigos que fizeram muito sucesso no passado, estão esquecidos, mas o povo lembra e dará um hype muito grande se voltarem. A exemplo de Broly, Gogeta, personagens que não eram canônicos e foram oficializados na história original apenas porque tinham muitos fãs na história não original, feita por outras pessoas que não foram Akira Toriyama. O filme do Broly antigo não foi feito pelo Toriyama. O filme do Gogeta também não. Eles sequer existiam na história original. Assim como o Super Saiyajin 4 é muito famoso, é antigo e também não existe na forma original. Ou seja, a ideia do Toyotaro de trazer o Super Saiyajin 4 coincide exatamente
exatamente com a estratégia da produtora de Dragon Ball para popularizar a franquia, fazendo todo sentido do mundo. Além do mais, não é como se Akira Toriyama tivesse criado o Super Saiyajin 4, e muitos fãs, principalmente da comunidade japonesa, que eu já frequento há muito tempo, sempre falaram que Akira Toriyama não colocou o Super Saiyajin 4 na história original, apesar de ter colocado Broly e Gogeta, por uma espécie de birra. Afinal, essa era a transformação mais amada dentre os fãs mundialmente. Porém, não foi ele que fez. Poucas pessoas sabem que não foi o Akira Toriyama que fez. Você deve pensar assim: ah, mas se ele não fez Dragon Ball GT, ele também não vai fazer o Super Saiyajin 4. Não é bem assim que funciona, pessoal. Boa parte do design de personagem do Dragon Ball GT foi feita pelo Akira Toriyama. Os próprios filmes que o Akira Toriyama não assistiu, como o filme do Cooler, também teve o design pelo Akira Toriyama. O Cooler é um dos vilões mais famosos por ser o irmão do Freeza, e foi Akira Toriyama que fez seu visual, mas no caso do Super Saiyajin 4, não foi ele que fez. Então quem foi a pessoa que fez essa adição tão incrível para Dragon Ball? Trata-se do não muito conhecido no Brasil animador chamado Katsuyoshi Nakatsuru. Ele foi um dos dois principais animadores de Dragon Ball de meados da saga Cell ao final da saga Majin Buu, a saga de Dragon Ball Z com melhor animação, ou seja, não é pouca coisa. Nakatsuru ficou fortemente conhecido por confeccionar os designs de Bardock e seu bando pro primeiro especial de TV da série Z. E lembra que eu falei que o Akira Toriyama não assistia aos especiais da Toei? Este ele assistiu, gostou e disse que se emocionou. Falou também que a história ficou melhor do que a que ele mesmo escreveu, tá com moral ou não, Nakatsuru. Já no Dragon Ball GT, ele acabou se consolidando como o único character design da franquia, ou seja, se tornou o principal. Foi responsável por introduzir o controverso brilho na pele dos personagens, que manteve-se mais ou menos até o final da saga Goku Black de Dragon Ball Super, ou seja, seu traço marcou época. Atualmente, Nakatsuru não trabalha mais em Dragon Ball, mas com certeza, caso solicitado, poderia dar várias aulas de como desenhar sua criação para Toyotaro. Não que Toyotaro já não desenhasse muito bem essa criação. Então agora que já sabemos que faz absolutamente todo sentido, tanto de mercado, quanto de roteiro, quanto no backstage com as pessoas e equipe de Dragon Ball trazer o Super Saiyajin 4, e também está claro que já estão tentando fazer isso pelo andar da carruagem, como isso será feito? Isso já começou no filme Dragon Ball Super Broly, poucas pessoas perceberam. Falo da forma Ikari. Alguns vão se lembrar que esta forma, que de acordo com Paragas, o pai de Broly, apenas iguala o poder do Ozaru, mas desta vez em forma base, conseguiu bater de frente com Goku, Vegeta, mesmo com transformações superiores à forma Ikari. A forma Ikari basicamente é o Ozaru, macaco gigante, sem se transformar em macaco. E vocês vão pegar a grande referência de Dragon Ball GT aqui. Vocês se lembram como se transforma em Super Saiyajin 4? Primeiro, o Guerreiro Saiyajin tem que se transformar em Ozaru, e depois se transformar em Super Saiyajin estando em Ozaru, dando origem ao Ozaru dourado. Após isso, ele precisa recobrar a consciência e retornar à forma humana, se tornando o Super Saiyajin 4. Broly, na forma Ikari, já recobrou a forma humana, porque ele não se transforma em macaco gigante. Mas o problema é que Broly naquela época não sabia se transformar em Super Saiyajin, e só foi controlar o Super Saiyajin de fato no último capítulo agora de Dragon Ball Super. Então vamos juntar os pontos. Para ter o Super Saiyajin 4, precisa da transformação do Ozaru, precisa conseguir recobrar a consciência do Ozaru, voltando para a forma base, e precisa saber se transformar em Super Saiyajin e controlar a forma. Broly já tinha o primeiro e o segundo requisito e agora tem o terceiro, não faltando absolutamente nada para ele simplesmente obter o Super Saiyajin 4, mesmo que ele não tenha o 2 nem o 3, caso queiram reaproveitar a história do Dragon Ball GT, o que faria sentido, já que aproveitaram a história do Broly, fazendo com que Broly, o rival de Gohan, não precise mais apanhar feio como apanhou, e tenha o Super Saiyajin 4 para bater de frente com outra forma selvagem, a forma bestial. Será que o maior vilão atual, Freeza, com a sua transformação Black, seria capaz de suportar o poder de Broly, Super Saiyajin 4 e Gohan Beast ao mesmo tempo? Comenta embaixo, sua opinião é muito importante, e eu não faço só esse tipo de vídeo de análise. Confira também a última super produção do canal, que consiste nos 12 deuses da destruição mais poderosos, e eu conto tudo sobre a luta dos deuses da destruição, quem é o mais poderoso, e todos os detalhes que foram cortados do anime mais existem no mangá. Para assistir, basta clicar aqui, contribua com o seu like que ajuda muito, e se inscreva para não perder absolutamente nada. Este é o ano de Dragon Ball.